Olha, quem é desenvolvedor Delphi FMX com certeza conhece aquela alegria, né? De ver o seu aplicativo multiplataforma ganhar vida, funcionar em todo lugar. Mas também conhece aquela frustração quando a interface do usuário parece, sei lá, lenta. Um pequeno atraso aqui, uma rolagem que dá uma travadinha ali. Bom, nesta nossa análise a gente vai direto ao ponto. Vamos pegar essa lentidão e transformar em fluidez de verdade. Pode se preparar para descobrir como fazer seus aplicativos FMX voarem, exatamente como eles deveriam. É, é exatamente essa a sensação. Aquele clique no botão que dá uma pequena hesitada, sabe? A rolagem numa lista que engasga e quebra toda a imersão. Uma animação que tinha tudo para ser suave, mas fica tremendo na tela. E isso não é só uma vibe lenta, não. É um sinal de que tem alguma coisa errada por baixo dos panos. Essa é a grande dor do desenvolvimento multiplataforma. Mas a boa notícia é que isso não é uma limitação do FMX. É um problema que a gente pode e vai resolver. E tudo começa entendendo o que está acontecendo nos bastidores. Então, nosso plano de ataque vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai ser meio que um médico aqui, diagnosticando os sintomas exatos da lentidão e por que eles acontecem, lá na arquitetura. Depois, a gente parte para o ataque com duas armas superpoderosas: turbinar o motor de renderização e dominar a arte do multithreading. E para fechar com chave de ouro, a gente vai montar um roteiro de performance que dá para começar a usar hoje mesmo. Vamos lá, hora do diagnóstico. Reconhecer os sintomas é o primeiro passo de todos. Porque vamos combinar, um app lento não é só irritante para quem desenvolve. Para o usuário, isso grita falta de qualidade. Cada atrasozinho é uma rachadura na confiança que a pessoa deposita no nosso trabalho. E o pior, geralmente acontece bem ali, nas interações mais simples, onde a fluidez tinha que ser garantida, né? Esses aqui são sinais de alerta de que tem alguma coisa sobrecarregada. Pensa naquela rolagem que parece que está dando uns soquinhos para andar. Isso é o que a gente chama de jitter. É um anda e para constante que acaba com qualquer sensação de fluidez. É aquele momento em que o cérebro do usuário percebe um atraso entre o que o dedo fez e o que a tela mostrou. E quando essa desconexão acontece, já deixou de ser uma questão de estética, virou um problema fundamental de usabilidade. Ok, mas por que isso acontece? Por que o FMX, que é tão moderno, tão flexível, às vezes parece mais lento que o nosso bom e velho VCL? A resposta não está num bug específico, mas no próprio DNA de cada um desses frameworks. A maior força do FMX, que é ser multiplataforma, é também a fonte dos seus maiores desafios de performance, se a gente não souber como domar a ferra. Essa tabela aqui resume tudo. Pensa no VCL como se fosse um carro de corrida construído por uma pista só, o Windows. Ele fala a língua do sistema direto, sem intermediários, por isso é tão rápido. Já o FMX é tipo um veículo 4x4 super robusto feito para andar em qualquer terreno, Windows, macOS, Android e iOS. Isso nos leva direto para o culpado número 1 de todos os congelamentos, a thread principal. Imagina que ela é uma rodovia de pista única. O trânsito ali precisa fluir, sem parar. Essa pista é exclusiva para toques, rolagens, animações, tudo que é da interface. Agora imagina que você resolve colocar um caminhão super lento e pesado, tipo uma consulta ao banco de dados ou uma chamada de API demorada, bem no meio dessa pista. O que acontece? Engarrafamento na hora. Total. Tudo para. O aplicativo congela. E aí não importa se o resto do seu código é o mais otimizado do mundo. Se bloquear essa rodovia, é fim de jogo para a experiência do usuário. Certo, o problema está entendido. Agora, como é que a gente conserta isso? A primeira grande solução é um verdadeiro upgrade de motor. Se a thread principal é a rodovia, o motor de renderização é o asfalto por onde tudo corre. Por muito tempo a gente usou um asfalto bom, mas não era ótimo. Agora a gente tem a chance de repavimentar tudo com tecnologia de ponta vinda direto do Google. E se fosse possível trocar o motor gráfico do seu aplicativo com uma única linha de código? Não, não é brincadeira, uma linha. E com ela substituir o motor padrão por uma tecnologia que foi desenhada do zero para ter performance gráfica absoluta. Essa tecnologia se chama Skia. E não é só mais uma biblioteca gráfica qualquer. É um motor que desenha cada pixel que aparece no Google Chrome. É o coração gráfico do Android e do Flutter. É uma tecnologia testada em batalha, em bilhões de dispositivos todos os dias. E agora a gente pode colocar todo esse poder para trabalhar dentro do nosso aplicativo FMX. Isso é uma vantagem competitiva gigantesca. E o que a gente ganha com isso? Simples. Tudo. Quando habilitamos o Skia, cada controle, desde um simples retângulo até uma lista super complexa, passa a ser desenhado por esse motor ultra otimizado. O resultado? Um ganho de performance que pode passar de 50%. Mas não é só velocidade, não. É qualidade.
O texto fica mais nítido, as bordas ficam mais suaves. A aparência geral do app se torna muito mais profissional e consistente em todas as plataformas. E aqui está a prova viva. Dá uma olhada nesses números de um benchmark real rodando no macOS. A versão padrão do app estava se arrastando a 16 frames por segundo. Isso é basicamente uma apresentação de slides. Agora, ativando o Skia com o back-end Metal da Apple, o desempenho salta para 57 frames por segundo. É um aumento de quase 400%. Isso não é uma otimização, gente, é uma transformação. É a diferença entre um app que frustra e um app que encanta. Perfeito! Nosso asfalto agora é de primeira linha. Mas, fala sério, de que adianta ter uma pista de corrida se a gente continuar colocando caminhão lento nela? Agora a gente vai para a solução mais importante de todas. Como tirar o tráfego pesado da nossa rodovia principal para sempre. E isso, meus amigos, é pura arquitetura de software. A solução? Uma rampa de saída. É simples. Quando aquele caminhão pesado, tipo a chamada de rede, aparece, em vez de deixar ele entrar na pista principal, a gente desvia ele para uma estrada de serviço paralela. Isso a gente faz usando o T-Task. Lá nessa outra estrada, ele pode andar na velocidade que for, sem atrapalhar ninguém. Enquanto isso, a rodovia principal continua livre, rápida, só para o tráfego da UI. E quando o trabalho pesado termina, a gente não joga ele de volta no meio do trânsito. A gente usa o T-Thread Quell para, de forma segura, avisar o motorista principal. Ó, a entrega chegou, pega aqui quando puder, sem pressa. Zero bloqueio. Genial, né? E aqui um apelo, sério. Por favor mesmo, não importa o que aconteça, evite o application.processMessages. Eu sei, parece uma solução fácil, uma forma de dar uma respirada para a UI no meio de uma tarefa longa, mas em FMX isso é uma cilada. É um antipadrão perigosíssimo que pode causar uns bugs bizarros e uns travamentos que, olha, boa sorte para conseguir debugar depois. O jeito correto, seguro e profissional de fazer é sempre usar threads. Sempre. Fantástico! Nossa fundação agora está sólida. Temos um asfalto de primeira e uma gestão de tráfego inteligente. Agora é hora da calibragem fina. Vamos ajustar a suspensão, otimizar a aerodinâmica e tirar até a última gota de performance com algumas otimizações mais específicas. Vamos para alguns ganhos rápidos. O Taimemo está lento com muito texto? Uma linha de código. Control Type igual Platform. Isso troca o estilo customizado pelo controle nativo do sistema, que é absurdamente mais rápido. A lista complexa está engasgando para rolar? Envolve os itens num T-Buffered Layout. Ele basicamente transforma centenas de controles numa imagem só, em cache, e a rolagem fica suave como seda. Muitas imagens? Não carrega tudo na memória RAM. Cria um cache inteligente, que mantém as imagens no disco e só carrega o que está visível na tela. São truques simples, mas com impacto gigantesco. Certo. Vamos juntar tudo no roteiro de 3 passos. E a ordem aqui não é uma sugestão, é uma regra, ok? Passo 1, sempre, é o threading. Um app que congela é um app quebrado. Ponto final. Primeiro, garanta que a UI nunca pare. Passo 2, com a responsividade garantida, aí sim é hora da fluidez visual. Habilite o Skia e o Metal para fazer seu app brilhar. E só então, no passo 3, com a fundação perfeita, você se preocupa com ajuste fino, caçando aqueles últimos milissegundos de performance. Não adianta inverter essa ordem. Então, para a gente terminar, fica essa reflexão. O desempenho da sua UI não é uma limitação do FMX. É uma escolha de arquitetura, é uma decisão de projeto que a gente toma. Com as ferramentas que vimos hoje, desobstruindo a thread principal e usando o motor de renderização de primeira linha, o controle total está na nossa mão. A gente pode escolher construir um aplicativo que só funciona ou um que seja incrível de usar. A performance fluida não acontece por acaso, é engenharia. E agora, a escolha é sua.